No programa de hoje, vamos conversar com o Pedro Lúcio Góes. Ele é diretor do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, e também diretor da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, que congrega os petroleiros do Brasil inteiro. E conosco vai falar sobre por que o preço dos combustíveis, né, gasolina, gás de cozinha, o próprio álcool, o diesel, porque tudo isso está tão caro e ainda, olha só, falar quais são as três principais alternativas para resolver esse problema. E se o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode agir nesse sentido de fazer essa mudança que o Brasil precisa. E se não faz, por que não faz? O que é que está por trás de tudo isso? Vamos desvendar essa história aqui do preço altíssimo dos combustíveis e do que tem que ser feito para resolver com o Pedro Lúcio. Seja bem-vindo, Pedro, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado aqui, Robson, pelo espaço, né? É muito importante que a gente tenha condições de levar essa pauta, essas justificativas e a nossa visão de ver essa grave crise dos combustíveis que nós estamos vendo no Brasil hoje, né? E quais as soluções que a gente pode apontar. O que a gente está vendo nesse momento, já de forma introdutória aqui, o que a gente está vendo nesse momento é um presidente da República que busca a todo tempo ou busca culpados ou busca terceirizar uma responsabilidade que é dele. Isso é muito danoso. Primeiro porque ele é que é o responsável, ele é o presidente da República e ele comanda a Petrobras, que é estatal. E segundo, que não é momento de você estar procurando culpados, é momento de você estar buscando soluções, né? Aqui no Rio Grande do Norte nós já estamos com a gasolina batendo R$6. Não é momento de estar falando se é Castelo Branco, se é o tergiversando, se é imposto estadual, se é custo de Petrobras, que nada disso é realmente o que está causando essa crise, né? E aí eu pergunto, o que é que está causando essa crise? E, na sequência, vamos falar quais são as soluções para resolver esse preço altíssimo, absurdo, do gás de cozinha, da gasolina, do óleo diesel e também o preço do próprio etanol, né? Que tudo isso impacta no preço dos alimentos, no preço do custo de vida de todos nós, que já está nas nuvens. Todo mundo percebe isso no supermercado, no mercadinho, até na feira. Né? E grande parte do nosso transporte é feito pelos rodoviários, já está aí espalhando greves e protestos dos caminhoneiros e pessoal de frete no Brasil inteiro. E aí eu gostaria que você falasse, né? Por que está tão caro? E aí, na sequência, como a gente já fez entrevista sobre isso recentemente, na sequência a gente falar a respeito sobre o que deve ser feito e pode ser feito pelo presidente da República. E se não faz, por que não faz? Perfeito. Robson, o preço está tão caro desses combustíveis, gasolina, diesel, gás de cozinha especialmente, o álcool também, como você coloca, querosene de aviação, porque a Petrobras adotou parâmetros internacionais para precificar um preço que é nacional. Veja só, o dólar e o preço internacional do Brasil, ele tem impacto sim nos custos da Petrobras. Mas o que tem mais impacto no custo da Petrobras é onde ela extrai o petróleo dela, em solo brasileiro. Onde ela refina? Em solo brasileiro. Os empregados dela, ela paga em que moeda? O salário dos empregados? Paga em real. O custo é nacional. Então, esses são os maiores impactos dos custos da Petrobras. Por que ela vai cobrar em dólar do brasileiro se ela paga salário em real, se ela produz nacionalmente, se ela refina no Brasil e vende para brasileiros? Essa é a grande irracionalidade dessa política de preços dolarizada e que se baseia no preço internacional do barril de petróleo. O povo brasileiro está perdendo com isso. Se o povo brasileiro está perdendo, alguém está ganhando. Quando a gente perde, quem é que ganha com esse tipo de política? Que foi iniciada por Temer e está sendo mantida por Bolsonaro. Isso. Ela foi iniciada em 2016, mas hoje eu já falo que é uma política de Bolsonaro, porque ele não está mais nos primeiros meses de presidência da República. Ele já tem 2 anos. Então, se ele não mudou essa política em 2 anos, é porque é também política dele. Né? Então, como o Temer já passou, nem falo mais de Temer. É a política de preço do governo Bolsonaro. O que está acontecendo? Quem é que está ganhando e por que essa pressão para se manter assim? Tem 3 atores que ganham com essa política de preços, em detrimento de todo o povo brasileiro. O primeiro deles são os importadores. Fizeram até uma agência
uma associação brasileira de importadores, que são empresas multimilionárias que trazem de fora esses derivados, Robson. Elas trazem de fora, de Singapura, da Índia, da Ásia, traz a gasolina, diesel e gás de cozinha para vender no Brasil. Por que elas querem que a Petrobras cobre o preço alto? Porque quanto mais alto o preço que a Petrobras cobrar, que é a concorrente natural delas, maior vai ser o lucro delas. Então, elas pressionam o CAD e a Presidência da República para que a Petrobras suba o preço dos derivados. Essa é a primeira eixo de pressão. O segundo eixo de pressão são os acionistas minoritários. Robson, é aquelas pessoas que têm ações da Petrobras na Bolsa de Valores. É muito importante a gente dizer quem são essas pessoas, quem são esses acionistas. Eu acho que não é o Robson nem é o Pedro Lúcio. Eu mesmo não tenho condições, por exemplo, de movimentar bilhões de reais de tirar da Petrobras. Eu mesmo não tenho. Não sei se você tem, Robson. Acredito que não, mas são empresas que têm condições de movimentar, veja só de sexta-feira para hoje, elas tiraram de ações da Petrobras 100 bilhões de reais. Quem são essas pessoas que têm tanto poder para tirar 100 bilhões de reais de um dia para o outro de uma empresa dessa? São grandes bancos, Robson, e são famílias multibilionárias que ficam entre o eixo Rio-São Paulo e os Estados Unidos, meia dúzia de famílias e meia dúzia de bancos. Esses são os acionistas minoritários da Petrobras. Esses aí, eles querem que a Petrobras mantenha essa política de preço da gasolina, porque essas pessoas nem de carro andam, elas andam de helicóptero. Então, para elas, se o preço da gasolina bater R$10, está ótimo, porque os lucros vão ser exorbitantes e eles ganham dividendos e lucros. Esse é o segundo ponto de pressão. O terceiro ponto de pressão, Robson, são as multinacionais que querem a privatização da Petrobras. Né? Essas multinacionais que querem a privatização da Petrobras, elas querem, quando chegarem ao Brasil, poder vender ao preço mais caro possível, justamente para tentar recuperar o valor de capital que elas vão investir na compra. Então, esses são os três únicos setores que estão ganhando. O resto do povo brasileiro, do Brasil e da República estão perdendo com essa política. Sem dúvida. E quais são as formas de mudar essa realidade? Né? O que é que deve ser feito pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para mudar essa realidade? Robson, eu gosto de usar uma hipérbole para exemplificar o poder do presidente Bolsonaro. Se eu, Pedro Lúcio, hoje fosse o presidente da República do Brasil, na próxima semana o preço da gasolina voltava a 3,70. Eu uso essa hipérbole para exemplificar como o presidente tem a caneta na mão para fazer a coisa acontecer. E são três ações principais, aqui bem resumidamente, de forma bem popular, para que a gente possa entender que ações são essas. A primeira, Robson, é colocar as refinarias da Petrobras para operar com carga máxima ou carga normal. Hoje as refinarias estão paradas em taxa de 40% a 50%. A refinaria Landulfo Alves, que abastece o Rio Grande do Norte, especialmente, ela está parada 50%. Tá metade da refinaria parada. Se isso, você coloca essa refinaria... Isso, na verdade, é um escândalo, né? Porque como é que pode você desligar a refinaria que a gente já tem pronta para refinar o petróleo, a gasolina, o diesel, tudo mais barato? Como o diabo é que a pessoa desliga o que a gente tem aqui que funciona, vai comprar lá fora mais caro para a gente pagar um absurdo? Isso só pode ser, desculpe a palavra, mas a revolta é grande, só pode ser uma safadeza muito grande, né? Exatamente, Robson. É absurdo, é simplesmente inacreditável o crime que está sendo cometido contra o povo brasileiro, e é justamente o que você falou. A refinaria está desligada e a gente está importando. Aí eu importo mais caro, é óbvio. Eu importo pelo preço internacional. Então, a primeira solução, Robson, é botar a refinaria para funcionar. Eu tenho um grande impacto disso, que é eu vou ter mais combustível circulando no mercado, e todo mundo sabe, lei da oferta e da demanda, com mais combustível, pressão para preço cair. Isso aí não precisa ser economista para você saber, né? Essa é a primeira ação. A segunda ação é diretamente ligada com ela. Eu preciso cancelar a privatização dessas mesmas refinarias. Hoje nós temos 13 refinarias no Brasil, das 13, 8 estão à venda. Eu preciso cancelar essa venda, porque se eu vender, eu não tenho mais controle. Se eu vender, quem vai controlar vai ser os Emirados Árabes, os Estados Unidos, a Shell, a Chevron. Um exemplo da Landulfo Alves, a refinaria da Bahia. Quem está comprando, e inclusive já assinou o contrato de compra, foi uma empresa chamada Mubadala, que faz parte do Fundo Soberano dos Emirados Árabes. É uma empresa estatal árabe. Quando o árabe lá quiser parar a refinaria daqui a 2 anos, porque na visão dele não compensa manter a refinaria operando, eu vou reclamar com quem? Se é o árabe que está parando.
Vender a refinaria é um crime. A segunda ação é cancelar a privatização, porque eu não consigo aumentar a carga se eu privatizar. Inclusive porque, é bom detalhar isso, porque tem uma cantilena, né? Uma lenga-lenga, uma cantilena, um mimimi de dizer tem que privatizar tudo, o mercado resolve, privatizando vai haver concorrência. Agora, será que vai ter 3 refinarias em cada estado, né, para refinar todo o petróleo e haver uma concorrência de verdade? Não é? Isso é conversa para Essa boi não está dormir, nem né? sendo a prática. A prática no mundo está sendo o contrário. O que está acontecendo no mundo, a Austrália privatizou 2 das suas 4 refinarias. A BP comprou uma empresa britânica. O que foi que a BP fez? Na Índia foram construídas grandes mega refinarias. Refinarias gigantescas que foram construídas na Índia. A BP está preferindo importar para a Austrália, transformou as refinarias australianas em polos de importação, vai importar da Índia para vender na Austrália. Então, a Austrália perdeu completamente a sua soberania energética ao fazer isso. E olhe mais, eu vou privatizar, o mercado vai tomar de conta, as empresas privadas. Quem é que está comprando? Aí, o Emirados Árabes, um Estado nacional, os Emirados Árabes, a empresa vai continuar estatal, só vai deixar de ser brasileira. Tem sentido isso? Na cabeça de alguém, tem sentido isso? E a última ação, Robson, para resolver o problema, é você adotar parâmetros nacionais na precificação dos derivados. O dólar e o preço do barril são importantes, mas esses outros fatores são mais. O salário em real, o petróleo brasileiro é refinado no Brasil e vendido para brasileiros. Eu tenho necessidades dos brasileiros, especialmente a necessidade por estabilidade de preços. Eu não posso. Imagine só que eu sou um caminhoneiro. Eu saio de Santa Catarina, precifico o frete para você. Robson, o frete vai dar R$1.000. Aí eu saio de Santa Catarina, a gasolina, o diesel é R$3,70. Eu chego no Rio Grande do Norte, o diesel já está R$4,50. Como é que eu faço a formação desse preço? Eu não consigo fazer. Então, assim, o povo brasileiro precisa de estabilidade no preço. E a gente tem condições de fazer isso adotando parâmetros nacionais de acordo com as necessidades do nosso povo. E eu só posso fazer isso, Robson, se a Petrobras continuar estatal, com refinarias estatais. Depois que eu vender, aí acabou. Aí eu vou ter que depois lutar para reestatizar. E isso é uma coisa importante que você falou, porque tem muito essa história de dizer o seguinte, mas está havendo interferência política na Petrobras, não pode haver interferência política na Petrobras. É engraçado que se você vender, a interferência política vai ser de outro país. Vai ser de empresa privada de fora do país, dentro da nossa empresa, do nosso petróleo, dizendo o preço que a gente vai pagar e ter que pagar calado, senão o país para. Né? E eu queria que você comentasse o seguinte, todas essas 3 formas de resolver esse problema, para baratear o preço, todas essas 3 resolvem o problema realmente. E se, na hora que o presidente da República, Bolsonaro, quiser, ele pode fazer essas 3 medidas, tem algo que impeça que ele faça isso? Pode, Robson. Pouquíssimas coisas podem atrasar as medidas. Nada consegue impedir Bolsonaro de fazer isso. Porque qualquer alteração na política de preços tem que ser aprovada no Conselho de Administração da Petrobras. Esse conselho ele tem mandato até 25 de março desse ano. Se o conselho atual não quiser aprovar, 25 de março Bolsonaro pode trocar todo mundo. Então, assim, qualquer coisa pode atrasar. Algumas coisas podem atrasar. Essas pressões desses segmentos que eu mencionei. E se ele tem, então, o poder de resolver, por que não resolve? O que é que ele falta não resolve porque ele ao dito corajoso presidente da República para resolver esse problema? Quem é que ele tem que enfrentar que não enfrenta? Primeiro, falta preparo, Robson. Eu acho que ele não sabe nem o que é o problema que ele está enfrentando. Eu tenho essa impressão. Quando eu vejo o vídeo dele colocando a culpa em um e outro, joga a culpa para os estados, joga a culpa para Roberto Castelo Branco. Castelo Branco, ele disse agora que a culpa era dele porque trabalhou em home office. O presidente, quem indicou Mas, na verdade, Castelo Branco isso foi não ele. É de propósito? Eu não acho que isso seja uma desorientação. Me parece que é de propósito. É de propósito, mas ele está atirando para todo lado. Ele está aparentemente desorientado. Está atirando para todo lado. Ele mas não sabe o que ele quer fazer. Funciona para o público dele que não raciocina, né? Exatamente. Infelizmente. E aí eu acredito que ele está sofrendo, sim, pressão desses segmentos, especialmente a pressão do mercado. Quando você tem uma bolsa de valores, como está acontecendo hoje, sendo puxada, minada de dentro para fora, 20% pelo mercado, a menos o preço da Petrobras, Exatamente. Quando você tem uma notícia dessa, a ele pode espantar.
Para mim, não espanta, Robson. Sabe por quê? Porque a Petrobras perdeu 100 bilhões de valor de mercado, né? É o que a notícia diz. Mas qual foi a refinaria que pegou fogo? Qual foi a plataforma de petróleo que parou de funcionar? Isso é tudo especulativo. Tem petróleo sobrando, que não tem para Tem quem petróleo vender, sobrando, as né? refinarias estão aí, as plataformas estão operando, os trabalhadores estão operando com qualidade, a Petrobras continua sendo a líder no segmento de offshore em águas profundas. Então não tem nada para se assustar com essa migração de valores do mercado, não. Se eu fosse ele, fazia o contrário. O mercado tirou 100 bilhões, o governo brasileiro vai botar 100, então. Ela passa a ser mais nossa do que do mercado. Essa é a visão de soberania, de entender que alguns valores, alguns produtos, eles não podem estar suscetíveis à pressão do mercado. Eu tenho Não dito pode muito ser isso, privatizado, né? O controle não tem que ser podem ser privatizados. Eu tenho dito muito isso, Robson, sobre a Petrobras. O Bolsonaro, ele se diz militar, né? Ele tem essa noção de guerra, ele diz que a especialidade dele é matar. O que eu tenho dito é o seguinte: não existe avião de guerra moderno o suficiente no mundo que funcione sem QAV, sem querosene de aviação. Não existe. Não existe tanque de guerra moderno o suficiente para funcionar sem diesel. E quem produz isso é a Petrobras. Olha só o instrumento de soberania que está sendo entregue. E veja, Esse outra argumento eu já coisa, uso. né? Você tem também a situação, no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem uma planta de produção de querosene de aviação. Está sendo desligada, se não já terminou de desligar. Estamos comprando dos Estados Unidos querosene de aviação, que está impactando no preço das passagens aéreas também mais caros ainda. Exatamente, Robson, exatamente, perfeito a explicação. É exatamente isso que está acontecendo em grandes proporções em outros lugares, na proporção do nosso tamanho, do tamanho do ativo industrial de Guamaré, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Está sendo desligadas as instalações de refino da Petrobras para a gente importar. E aí a gente sofre grande impacto em lubrificantes, sofre grande impacto em querosene de aviação, sofre grandes impactos em gasolina e diesel. E agora, veja uma coisa interessante. Eu queria que você tentasse explicar para quem nos acompanha nesse momento por que o preço do gás de cozinha, do gás natural, está tão caro também. Se já foram privatizadas, né? Paulo Guedes, Bolsonaro já venderam, né, as subsidiárias de gás da Petrobras, né? Por que o preço está tão alto? Porque a promessa, quando se vender, é que o preço ia cair muito, assustadoramente, o preço ia cair, né, num prazo muito curto, mas até agora o preço só aumentou. Enquanto for tratado como uma commodity como qualquer outra, vai ser assim. Infelizmente, a gente precisa ter essa linha muito clara para a gente. Veja só, gás de cozinha é uma questão de soberania alimentar. Se eu não tiver gás de cozinha, eu não consigo comer. Então, eu não posso tratar isso como uma commodity. Ah, o dólar subiu, eu vou subir o preço. O dólar baixou, eu vou baixar o preço. Eu não posso tratar isso como uma commodity. Eu preciso ter a noção de que esse produto é essencial para a vida das pessoas. Assim como a gasolina, o diesel, né? São produtos essenciais para a manutenção da vida. Não é para o cara que está investindo, para o acionista, não é essa. Essa não pode ser o parâmetro principal do governo. E é isso que é tratado. Quando você privatiza, o mercado ele não é filantropo. Você não vai ver uma empresa de revenda de gás dizendo, ah, não, o dólar subiu, mas eu não vou repassar esse custo para os brasileiros. Que empresa vai ter esse tipo de filantropia? O mercado, se subir, vai subir o preço. E se baixar, talvez nem baixe. Mas se subir, é uma certeza, vai subir o preço. A gente precisa ter isso muito claro. E é isso que está acontecendo com o gás de cozinha. Né? O preço internacional sobe, as distribuidoras sobem também. Isso aí não tem muito E segredo. tem uma outra coisa que é importante a gente esclarecer para a população, é que muitos que são contra, porque ganham dinheiro com essa história de privatização de Petrobras, né, de atuação do mercado, que são esses bilionários, não o povo brasileiro em sua maioria, mas uma coisa que é importante explicar é o seguinte, na hora que essas pessoas têm acesso à informação que diz que se privatizar o preço vai melhorar, que a gente já está vendo que a realidade não é essa, o que dizer, então, para o futuro da própria empresa? Porque o que eles dizem é o seguinte, se fizer como se fazia antes, a Petrobras quebra, aí não vai ter gasolina para ninguém, não vai ter diesel para ninguém, porque empresário quer lucro, né? E a Petrobras, seja privatizada ou seja estatal, tem que dar lucro, porque senão ela quebra, né? É uma falácia que eu queria que você explicasse
para quem está nos acompanhando nesse momento, né, qual é a verdade sobre isso, você como petroleiro, inclusive. Robson, a Petrobras é uma empresa muito lucrativa. A gente produz aqui o barril de petróleo no Brasil, a gente consegue produzir em alguns locais a menos de $7. E nós estamos cobrando do povo brasileiro a 60. Veja, eu produzo no pré-sal a menos de 7. Estou cobrando $60 do barril ao povo brasileiro. Que se você disser o seguinte, eu vou dobrar para ganhar em dobro o que eu estou gastando para produzir, venderia a $14. Mas hoje, 14 o dólares, estou vendendo povo a 60. brasileiro está pagando, pelo que era seu, né, que estão vendendo, está pagando $60, né? Óbvio, se eu reduzir pela metade, para $30 em vez de 60, eu não estou nem falando dos 7, certo? Se eu reduzir para $30 em vez de 60, eu já tenho um lucro de 400%. Se alguém me disser que esse lucro é pouco, pode fechar Riachuelo, pode fechar tudo que eu tenho empresa. Porque nenhuma empresa aqui no estado do Rio Grande do Norte dá esse lucro. Então, assim, na verdade, é uma ganância muito grande desses setores que estão interessados na privatização da Petrobras e na maximização dos seus lucros. E o povo brasileiro precisa entender quem são os vilões dessa história e quem é que tem a caneta na mão para resolver. Se a gente entender isso, a gente vai deixar de ter medo desse movimento migratório do mercado, desvalorizando ações da Petrobras. A gente vai deixar de ter medo desses processos para tomar ações soberanas, que olhem para o nosso povo, para as nossas necessidades e para o nosso futuro. É isso que a gente precisa fazer. Uma outra coisa que está acontecendo, né, me parece que é a história do engana-besta, né? Algumas empresas, alguns postos de combustível, por exemplo, estão vendendo, não sei como é que se consegue isso, por exemplo, mas dá um desconto se você abastecer aqui, depois eu diminuo 10% do valor, não é? Quando você abastece, aí baixa o aplicativo no celular, você tem um desconto. Me parece que isso é algo, de certo modo, irreal, né? Porque na prática não está reduzindo o que é, de fato, o preço mesmo que deveria estar sendo vendido, o preço da gasolina, do diesel, né? Para onde você vai, hoje no mercado tem vários postos com esse tipo de comportamento, né? Explica um pouquinho, porque tem até grandes empresas ligadas a isso também, que não são postos de combustível. Isso a AME, né? Os vários outros aplicativos. Isso. Robson, na verdade, isso aí não burla nada, certo? É uma estratégia de comercialização mesmo. O que acontece? Quando eu pago direto para o posto, é uma questão mais financeira do que de abastecimento. Essa, sabe? Que eu vou falar. Mas quando eu pago direto para o posto, o dinheiro fica lá preso e não circula. Quando eu pago num aplicativo desse, ele consegue monetizar o dinheiro que eu paguei. E aí consegue dar desconto por causa disso. Não se trata de abastecer ou não abastecer, ou ser gasolina ou não ser. Acontece com o smartphone, acontece com arroz, com feijão, com compra de supermercado. Mas existe alguma manobra fiscal, alguma burla ao pagamento de impostos para ter esse desconto? O que acontece na prática? Não pode existir, né? Se existir manobra fiscal, aí está errado. O que existe na prática é que você possibilita que esses aplicativos monetizem esse valor que você pagou. Em vez de você pagar diretamente para o posto e o dinheiro ficar parado no posto, quando ele vai para o aplicativo monetiza, ele faz o dinheiro render, faz o dinheiro circular. E aí, quando ele faz isso, ele consegue dar esses descontos. É uma estratégia financeira. É a mesma estratégia, Robson, de quem faz cartão da loja. Não tem loja X, faça o seu cartão aqui, aí você parcela em 12 vezes sem juros. Como é que ele consegue fazer aquilo? 12 vezes sem juros. E sem o cartão não consegue. É porque é uma estratégia financeira mesmo. E não se trata exatamente de conseguiria fazer isso? O posto sozinho pode, ele vai ter que ter uma estrutura financeira para fazer. Aí, às vezes, ele prefere terceirizar isso para alguém que já tem essa estrutura financeira. Muito bem. Mas não é questão de abastecimento, é questão mais de comércio. Certo. Agora, vamos lá. A gente já perto de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse sobre o seguinte, né? O que mais pode ser dito ou deve ser dito para a população, para a gente esclarecer a respeito de tudo que está acontecendo em relação ao petróleo brasileiro, a esses preços tão altos de gasolina, de diesel, inclusive do álcool, que não tem nada a ver diretamente com o petróleo, com a produção do petróleo, mas o preço disparou do etanol, do álcool, né? Isso. A questão do álcool é a lei a concorrência, né? Se o produto que compete com ele disparou o preço, ele vai aproveitar para elevar seus lucros. Isso é lei de mercado, né? Bom, Robson, eu queria aqui no final dizer para você só o seguinte: eu acho que é o momento do povo brasileiro acordar da anestesia
que ele está anestesiado, me parece, desde 2018, acordar dessa anestesia e entender que esse problema ele impacta o bolso tanto de quem votou em Haddad quanto de quem votou em Bolsonaro. A solução é todo mundo se unir, quem votou em Haddad, quem votou em Bolsonaro, quem votou em Lula, quem não votou, todo mundo se unir para pressionar Bolsonaro, porque é ele quem tem a caneta na mão que pode resolver o problema dos brasileiros e da crise de combustível pela qual a gente atravessa agora. Muito obrigado pelo espaço, meu amigo, em nome dos sindicatos petroleiros, né? Agradeço bastante. Eu acho que são espaços como esse que fazem a gente ter acesso a mais informações e a refletir melhor sobre os rumos do nosso país. Sem dúvida, obrigado. E eu quero aqui, de público, prestar minha solidariedade. Muitas famílias que estão passando dificuldades estão sendo esfaceladas na sua organização interna, inclusive porque, como em várias partes do Brasil está se desligando Petrobras, tem gente sendo forçada a deixar seu próprio estado e a sua família para não perder o emprego, que é outro absurdo consequência desse tipo de política da Petrobras que está sendo praticado. Isso aí é avassalador. Principalmente cidades do Nordeste inteiro estão sofrendo muito com esse tipo de situação. Então, muito obrigado, Lúcio, Pedro Lúcio, pela sua participação no Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço novamente. Pode contar sempre com a gente para fazer esse debate assim que precisar. Igualmente.